Eu quero trazer para vocês aqui a pessoa de Josué. Nada contra as irmãs, não é? Mas, em se tratando de coral masculino, eu acho que é coerente, é justo que tragamos aqui a pessoa, a figura de Josué, grande líder do povo de Deus. Josué é um dos maiores exemplos de liderança que encontramos no Antigo Testamento. Passou pelo processo de liderado com nota 10. Humilde, corajoso, disciplinado, obediente e fiel. Nunca criou um problema para Moisés. Ele foi compelido a enfrentar uma responsabilidade inesperada. Moisés tinha morrido e a tarefa continuava inacabada. O obreiro de Deus havia morrido, mas a obra tinha prosseguimento. O capítulo 1 do livro de Josué é uma verdadeira injeção de ânimo, tanto para líderes quanto para liderados. Diante do quadro da morte de Moisés, Josué ficou abatido e deprimido, apesar de tantas qualidades de força e coragem que ele tinha. Daí, a grande exortação do versículo 2, que nós vamos ler para os irmãos. Não vai ser apresentado aqui, mas nós vamos ler aqui, os irmãos podem nos acompanhar. Josué capítulo 1, versículo 2. Diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. A ordem de Deus para Josué foi essa. Os irmãos sabem que a morte de um ente querido, de um amigo, de um líder, de alguém conhecido, nos traz abatimento. E isso aconteceu a Josué. Nós não sabemos o tempo que ele passou, digamos assim, deprimido e abatido. Da morte de Moisés até Deus dar essa ordem para ele. Mas uma coisa é certa, ele estava de cabeça baixa. E aí o Senhor diz, olha, a obra tem que continuar. Moisés, meu servo, é morto. E eu acho interessante essa colocação. Moisés era servo de Deus. Mas ele ficou lá nas montanhas. Até o lugar onde ele morreu, ainda hoje não se sabe. E aí Deus conscientiza Josué. Está aí, a terra prometida. E o povo precisa entrar. Então, levanta-te. Levanta-te. Agora, pois, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. E foi isso que ele fez. Josué levantou a cabeça, introduziu o povo na terra prometida. Fez a distribuição dela pelas tribos israelitas. E, ao final da tarefa, reuniu o povo para uma renovação de compromisso com Deus. É o que observamos no capítulo 24 e pedimos que os irmãos abram suas Bíblias. Capítulo 24, a partir do versículo 15. De 15 a 18, versículo 24. Diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, vocês podem completar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A partir do versículo 18, lemos o seguinte: E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. E o versículo 24: E disse o povo a Josué:
serviremos ao nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Louvado seja Deus, né, irmãos? Pois bem, lá no capítulo 1, ele estava depressivo e abatido. E Deus diz, não, levanta a cabeça. A obra é minha. Moisés morreu, mas ela não está completada, você precisa completar. E Deus às vezes faz assim, irmãos. A gente perde alguém, mas ele diz, olha, eu também estou sentido pelo meu servo que faleceu, mas eu quero que você continue a obra. Eu quero que você se levante e faça a obra que está incompleta. Aparentemente é duro, mas Deus ele nos dá também esse choque de realidade. A obra não acabou, deve prosseguir. Levante a cabeça, vá e faça a obra. Mas agora nós já estamos no capítulo 24, no final do livro de Josué. A obra já tinha sido realizada. As terras distribuídas pelas tribos. E Josué, já na sua velhice, chega para o povo e faz esse grande desafio. Esse grande desafio para uma renovação de compromisso com Deus. Diante disso, irmãos, nós queremos fazer o seguinte questionamento: quem servirá ao Senhor? A resposta não vai ser difícil, eu só peço que vocês me acompanhem. Mas vai ser uma resposta muito fácil dos irmãos, não é, darem. O difícil não é responder o que está aqui na palavra. O difícil, talvez, para muitas pessoas, é fazer o que isso aqui está pedindo. Quem servirá ao Senhor? Primeiramente, o próprio Josué se apresenta e diz, eu, e quem mais? E a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos dividir. Primeiramente, eu servirei ao Senhor. E aqui, esse eu, ele é muito forte. Ele não é um eu egoísta. Ele não é um eu vaidoso. Ele não é um eu em que Josué esteja chamando a atenção para ele de uma forma em que os outros sejam humilhados. Mas ele apresenta o eu do compromisso. Ele apresenta o eu da determinação. Ele apresenta o eu da humildade, expresso por João, que diz, João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. É esse eu, ou foi esse eu que Josué apresentou? E é esse eu que no nosso viver cristão nós devemos apresentar. Não é o eu vaidoso de bater no peito e querer desfazer nas demais pessoas, mas é o eu em que o Senhor cresce e nós diminuímos. Ele apresenta o eu do exemplo, expresso por Paulo, lá em 1 Coríntios 11:1, quando ele disse, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é um eu vaidoso, é um eu do exemplo, é o eu que puxa o carro, é o eu que pega no arado e não olha para trás. É o eu que assume o compromisso para dar o exemplo, e aí a família pode vir atrás, porque quem está na frente está dando o exemplo. Mas nós gostaríamos de acrescentar a este eu de Josué uma exposição de motivos. Por que esse eu? Não é?
porque eu participei da travessia do Mar Vermelho. Eu servirei ao Senhor. Aliás, eu já servi a minha vida toda. Estou aqui na minha velhice dizendo a vocês que se comprometam com o Senhor. Mas mesmo assim eu continuo a dizer, eu servirei ao Senhor. E ele mantém a sua postura firme e decidida, porque ele passou a experiência de ter atravessado o Mar Vermelho. As águas fizeram muros de um lado e muros de outro. Eu vivi aquela experiência miraculosa do povo de Deus. E eu não posso me esquecer daquele momento. Ninguém me falou ou me ensinou, eu vivi aquela experiência da mão de Deus fazendo o Mar Vermelho, as águas, muro de um lado e de outro, e nós, o seu povo, passando pelo meio do mar em seco. Eu servirei ao Senhor, porque eu participei da vitória sobre os amalequitas, conforme Êxodo 17, de 8 a 16, os irmãos puderam ler depois. Mas aquela batalha foi uma batalha em que Josué ficou no monte, de um lado Arão e do outro Ur, não é? E ele deu ordem a Josué, desça lá e combata os amalequitas, Amaleque. E os irmãos se lembram que o texto fala que a batalha, ela se prolongou, e enquanto Moisés levantava as suas mãos, o povo prevalecia. Quando cansava, que baixava as mãos, o povo começava a sofrer derrotas. Até que aqueles que estavam ao seu lado, um pegou num braço, outro pegou no outro, e ao levantar as mãos de Moisés, Josué desbaratou com o exército os amalequitas. E certamente ele, que era de origem militar, conforme alguns comentaristas falam, ele pôde dizer ao povo lá no final, eu venci, eu derrotei, eu participei da vitória sobre os amalequitas. Logicamente, sob o poder e direção de Deus. Eu servirei ao Senhor. É um eu que rende, viu, irmãos? Porque eu vi Moisés descer do monte com as tábuas da lei. E quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, escritas por quem? Pelas mãos de Deus. Foi Josué que foi ao encontro de Moisés. Ele viveu aquela experiência. Lá no monte, Moisés, mas na descida ele viu as tábuas da lei, que infelizmente depois foram quebradas porque o povo estava vivendo a idolatria lá embaixo. Eu servirei ao Senhor, porque eu fui espiar a terra de Canaã e vi as dificuldades, mas vi também as possibilidades para a conquistar. Uma experiência prévia de guerra, uma experiência que carecia de olhos humanos, de estratégias. Mas não foi assim que os 10 outros viram, somente ele, Calebe, é que enxergaram as possibilidades. E assim eles se puseram no relatório que eles deram. Mas ele passou por aquela experiência. E agora Josué está no final da sua missão e ele pode dizer, eu servirei ao Senhor. Por que que nós servimos ao Senhor? Por que que você serve ao Senhor? Quais as suas experiências com Deus que lhe fizeram servir ao Senhor? Tem mais pergunta?
quem servirá ao Senhor? Em segundo lugar, a minha casa servirá ao Senhor. Às vezes há uma diferença. Uma coisa é o serviço que os pais prestam a Deus, e outra coisa é o serviço que os filhos prestam a Deus. Mas uma coisa pode surgir de outra. Mas também, infelizmente, muitos pais servem e muitos filhos não servem. E às vezes até os filhos servem e os pais não servem. Mas ele, naquele momento, ele pode reafirmar. Ele afirmou, mas pela minha ótica aqui, ele está reafirmando: a minha casa servirá ao Senhor. Porque ela viu a mão de Deus agindo em nosso meio, na caminhada pelo deserto. E se os irmãos quiserem, abram também aí em suas Bíblias, Deuteronômio 29, versículo 5. Eu gosto muito desse texto. Hoje nós não estamos na tecnologia, mas estamos, está ali. Tecnologia nos alcançando. Mas eu vou ler aqui. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós os vossos vestidos. E o que mais? E nem se envelheceu no teu pé o teu sapato, a tua sandália. Isso é Deus, né, irmãos? E ele pode chegar agora para o povo e dizer: olha, a minha família, a minha casa passou por essa experiência. No deserto, a minha casa, eu posso dizer, ela vai continuar servindo ao Senhor. Ela já está servindo. Porque ela viveu essa experiência da providência divina em meio da caminhada no deserto. A minha casa servirá ao Senhor porque ela viu o maná caindo dos céus no deserto. Os irmãos lembram que era o maná e o que mais? As cordonizes, não é? Então, maná pela manhã, as cordonizes à tarde. E no primeiro momento que o maná caiu, o povo não sabia e chegou para Moisés e perguntou: o que é isso? Ele diz: é o pão que Deus vos dá. É o pão do céu que Deus está dando a vocês. Eu vou ler esse texto aqui, irmãos. Está em Êxodo, capítulo 16, versículos de 13 a 15. Diz assim: e aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. Içando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. A casa, a família de Josué viveu essa experiência. Outras também. Mas naquele momento, era ele que estava usando da palavra, ele estava querendo que o povo fizesse uma nova aliança com o Senhor, mas ele puxou o carro. E ele teve a autoridade de dizer: a minha casa também servirá ao Senhor. Porque ela viu a nuvem e a coluna de fogo no deserto, marcas da presença de Deus em nosso meio. A nuvem acompanhando o povo durante o dia, e as colunas de fogo durante a noite. Ou seja, a presença de Deus na nuvem e na coluna de fogo, marcando o apoio e a proteção ao seu povo. A minha casa servirá ao Senhor,
porque ela participou da travessia do Jordão. O Jordão, a travessia do Jordão foi um outro milagre. Mar Vermelho, mais extenso, certamente mais profundo. O Jordão mais estreito, mais raso. Mas de qualquer sorte, a travessia foi miraculosa, porque as águas se formaram qual montão e o povo passou, adentrando a terra que manava leite e mel. Quem servirá ao Senhor? A minha casa servirá ao Senhor. Por quê? Porque ela viu a conquista de, vem com Josué, lutar em Jericó. Inclusive, essa música está no CD que vocês gravaram, não é? Vem com Josué lutar em Jericó. Nós cantamos. E a família de Josué, a casa de Josué viveu essa experiência. Através da música, não é? Rodeando Jericó, e as cornetas tocaram e os muros vieram ao chão. A família dele viveu aquela experiência. E ele está dizendo, a minha casa não pode agora abandonar ao Senhor, diante de tantas experiências marcantes que ela própria viveu ao meu lado. A minha casa servirá ao Senhor, porque ela entrou na terra que mana leite e mel. Durante todo esse período, ela viveu essa experiência de usufruir dos benefícios da terra prometida, de viver a realidade do cumprimento da palavra de Deus no meio dela e do seu povo. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Josué e a família dele vivenciaram, usufruíram dos benefícios do cumprimento da palavra do Senhor. Mas, irmãos, tem um terceiro ponto. Eu sei que os irmãos vão me aguardar só mais um pouquinho. Quem servirá ao Senhor? Às vezes, quando a gente lê inicialmente esse texto de Josué, a gente se prende só, eu e a minha casa. Mas quando a gente se estende um pouco mais, aí a gente vai ver que não ficou só neles dois. A experiência começou com Josué, o compromisso começou com ele. Ele trouxe a sua família a reboque, mas interessante que o próprio povo também entendeu que essa era a posição que deveria tomar. No versículo 16 diz assim, então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Então, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor. Isso no versículo 16. E no versículo 17 nós temos várias afirmações. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E aí no versículo 18, o povo começa a responder. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas as gentes, até o amorreu, morador da terra. Agora, também, o quê? Nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Vocês querem repetir comigo essa última frase? Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Indo para o versículo 24, e disse o povo a Josué,
serviremos ao Senhor nosso Deus. E o que mais? E obedeceremos a sua voz. Irmãos, a obra do Senhor muitas vezes precisa primeiro de um eu. A obra do Senhor precisa muitas vezes que além de um eu, seja acrescentado o quê? Uma casa, uma família. Eu e a minha casa. Mas a obra do Senhor, ela pode progredir, tem progredido. Ela pode crescer e tem crescido. Porque todo o povo reconhece que Deus é Senhor. E aí diz, nós também serviremos. Nós também obedeceremos a sua voz. A declaração de Josué é uma das mais conhecidas e utilizadas quando tratamos do serviço familiar ao reino de Deus. Um pai deve 3 coisas a seus filhos: exemplo, exemplo e exemplo. Josué deu exemplo aos seus familiares e a todo o povo de Israel, que estava debaixo de suas ordens. O resultado foi magnífico. Eu servirei ao Senhor. A minha casa servirá ao Senhor, e todo o povo também servirá ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que seja essa a progressão em nossas vidas espirituais. Que o Senhor nos abençoe. Amém?